Paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Estamos agora aí iniciando, né? Alguns minutinhos de atraso, né? Algumas coisas que a gente estava fazendo, a correria do nosso dia a dia, que vocês sabem que fazem parte, né, do nosso dia a dia. Mas eu queria já começar a iniciar, enquanto a gente está aguardando as pessoas que estão se achegando conosco aí, as pessoas que vão se achegando, que já vão entrando, sabendo do horário que nós estipulamos sempre para poder estar iniciando esse nosso propósito, que tem ajudado algumas vidas, alguns casais, chamado DNA do Amor, né? É um propósito muito fiel, que nós temos procurado fazer com que as pessoas possam ouvir um pouco da experiência. Hoje eu tenho relato de casais aqui, né, de casais que é uma benção, né? Eu tenho um relato de um pastor aqui que exatamente são 43 anos de história de casamento que ele tem, né? E para nós é muito gostoso a gente chegar a esse horário, ter essa oportunidade de estar falando com os amados irmãos, dos irmãos participarem conosco. Eu sei que tem irmãos que ficam esperando para poder participar. Hoje pessoas citaram para mim e falaram: pastor, eu vou estar lá, eu quero ouvir, eu necessito da ajuda, de ouvir algumas coisas. Amém, entendeu? Então, isso é legal as pessoas entenderem que o nosso propósito justamente é isso, é comentar, ouvir trocas de experiências, né? Então, no decorrer do que a gente for falando, né? A nossa live, ela não dura, no caso, ela vai, no máximo é uma hora de live, e olha lá, 50 minutos a uma hora, a gente não passa disso, né? Eu sei que tem pessoas: pastor, vamos fazer mais, se deixar a gente vai até a meia-noite, mas não é o nosso propósito, que amanhã tem outras coisas para poder fazer. Tá aqui mais uma vez do meu lado a minha esposa pastora Gislaine, né? Tá aqui comigo novamente. Já é o quarto ou quinto programa, pastor? Quarto. É o, é isso. Acho que é o quarto programa, né? É o quarto? Nós temos o primeiro e a gente dividiu os dois últimos, lembra? Ah, verdade, verdade. Hoje seria Então, o quarto. o quarto, olha, é o quarto programa que nós estamos fazendo, tendo a oportunidade de falar com vocês diretamente, tá? Vamos ter, hoje eu quero fazer já uma oração já, e os irmãos vão E se na achegando dúvida, aí. Os irmãos vão se achegando, os irmãos vão se achegando aí, para que possam estar falando conosco também, tá? Tá sempre a irmã cooperadora Aline lá, é fiel, né? Sempre tá lá, já tá esperando a gente chegar. Glória a Deus, irmã. Deus abençoe tua vida grandiosamente. Então, vamos estar orando aí, o pessoal. Vai chamando aí o pessoal aí. Eu quero entrar hoje. Hoje, o tema, que você daqui a pouquinho eu já começo a passar o tema para vocês, mas eu quero fazer só uma oração para nós iniciarmos, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor, o teu filho querido, Pai, eu quero orar, pedir, Senhor, meu Deus, que possa Deus falar conosco grandiosamente, Pai. Quebrar, Senhor, todo mal, toda amarração nesse lar, nessa casa, nessa família, Pai, que hoje precisa ouvir um pouco, Senhor, um pouco do aconselhamento, um pouco, Senhor, que venha a ser da tua parte, Pai, que Deus possa falar tremendamente em nosso coração, Papai querido. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos ensina, Senhor, meu Deus, Senhor, nos ensina, nos dá discernimento, e que possamos fazer tudo para a sua glória, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, o meu muito obrigado desde agora e para tudo sempre. Amém. Amém, Jesus. Eu mando, irmão, no decorrer do dia, eu mando vários convites para as pessoas poder participarem. Sabe que é muito interessante quando você manda convites ou você recebe convites de coisas que às vezes para poder, não é nem para edificação. Aí a pessoa pega o negócio, ela já está lá esperando, logo, logo. E às vezes quando você convida as pessoas, acha que não é um assunto, irmão, é um assunto importante, tá? É um assunto muito importante. Tudo que nós vamos falar aqui é importante e ajuda, tá? O seu discernimento, o seu relacionamento com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos também, tá? E eu vou relatar, e o tema que eu quero abranger hoje aqui, que eu vou estar falando, que aí depois eu faço no YouTube, eu coloco no YouTube lá um tema, do que nós estamos abordando, é justamente o quê? A rotina
ela pode acabar com o relacionamento? Então, você já vai pensando aí, tá? Vai pensando. Você acha que a rotina, ela pode acabar com o relacionamento entre o marido e a mulher? A rotina doméstica, você acha que pode acabar com o relacionamento, o entrosamento entre o marido e a mulher? Então, já vai, no caso, falando, comentando. Você pode ir comentando aí. Eu queria ouvir o comentário das pessoas, mas eu tenho aqui algumas ideias, não somente ideias, como alguns aconselhamentos que eu queria fazer, no caso, para você, passar para você, para que você possa ter essa ideia de como fazer para melhorar. Tá? Como fazer para poder sair dessa rotina que estraga, acaba estragando. Você vai entender o que eu vou falar, porque assim, hoje eu tive um irmão, um servo de Deus, eu vou comentar vou falar até o nome dele, que é o irmão Marco. O irmão Marco é um cliente que eu tenho lá na loja, onde eu trabalho, e ele é abençoado, ele é da igreja Bola de Neve, né? Ele tem a esposa dele, a irmã Elisângela, que eles estão casados há 9 anos. 9 anos, né? E aí ele estava falando para mim assim, pastor, eu perguntei, amado, você acha que o relacionamento, a rotina pode acabar? E ele me mandou um texto, né? Um texto baseado na opinião dele. E olha, eu vou falar para vocês, é importante isso. É importante você poder entender, porque realmente hoje, o marido e a mulher que vivem na realidade uma rotina. Qual a rotina que eu falo? O marido chega em casa, ele encontra, às vezes acontece, presta atenção nisso. O marido chega em casa, a casa está arrumada, ok. Qual a primeira coisa que você faz quando você chega na sua casa? É uma pergunta que eu faço. Quando o marido chega em casa, ou mulher, esposa, qual a primeira coisa que você faz? Então, e aí? Eu respondo. Pode falar, pastor. Eu te cumprimento, te dou um beijo, pergunto como foi o seu dia. Ok. Então, ó, a primeira coisa que ela faz aqui é me perguntar para mim, tudo bem, amor? Como é que foi o seu dia hoje? Né? E às vezes você tá cansado, né? Você tá cansado. É difícil a gente poder, mas assim, pega o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, e as coisas não vão mudando. Não vai haver alteração naquela ideia, não vai haver alteração naquela situação, né? E aí o casal começa a viver uma rotina. Rotina é a mesma coisa. Até ponto, né? Até ponto. Não estou dizendo é o nosso caso, não. Até ponto de quando o marido chegar, já ir falando direto. O meu dia foi assim, assim, assim. Não precisa perguntar porque eu já estou respondendo, porque todo dia você faz a mesma pergunta para mim. Né? Então, assim, são situações que a gente tem que entender. Então, o que o irmão Marco ele citou para nós, para mim, no que ele me passou, eu achei muito interessante, sabe? É muito interessante porque é verdade. O casal hoje não tem criatividade. O casal hoje, ele não tem, um algo diferente para poder fazer. Quando ele casa. É muito interessante isso. Quando ele namora, ele trata a esposa de uma certa forma. E a esposa trata ele de uma certa forma. Mas com o tempo que vai passando, é aquele negócio, é que nem um troféu. Quando o camarada, quando o time é campeão, ele pega o troféu, ele levanta para o outro, campeão. Só que para ser, ele tem que continuar sendo campeão. Ele tem que continuar com o troféu na mão. Ele tem que dar sequência àquilo. E é a mesma coisa, você subiu a escada. Você tem 10 degraus para subir. Quando você chegar lá no topo, o que você tem que fazer? Aí você tem que se manter no 10º degrau. Se mantenha no 10º degrau. São 10 degraus que eu subi. 10 degraus foram difíceis, mas eu não vou voltar de novo para trás. Eu tenho que dar sequência. Eu tenho que continuar na caminhada. Eu tenho que continuar andando. Eu não posso parar. Então, a vida do casal, o relacionamento, eles têm que criar, na realidade, eles têm que ter a criatividade. Então, a primeira coisa que eu falo para vocês é justamente o que o meu irmão Marco havia me citado, é justamente
A falta de criatividade. Criatividade. Não tem criatividade mais. Não cria mais. Sabe aquele negócio lá? O meu cardápio, às vezes, eu falo às vezes aqui em casa, né? Eu falo, a gente tem que criar um cardápio da alimentação. Porque a gente não sabe o que fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Só que se você criar um cardápio de alimentação, você vai parecer um restaurante. E o restaurante, a segunda-feira é um tipo, a terça é outra, a quarta é feijoada, a quinta é macarronada, a sexta é peixe, sábado feijoada. Na segunda começa tudo de novo e a mesma história. Aqui em casa todo dia é uma surpresa, né? A gente nunca sabe o que vai comer. Então, ela tava falando, a pastora tava na rua, ela chegou no caso agora, né? Aí ela falou, eu falei, amor, o que que vai fazer? Amor, eu não tenho ideia. Eu falei, então eu vou ter que me virar com o que eu penso. Então eu tenho que dar um jeito aqui, né? Então nós temos que ter essa criatividade nesse exato momento. Então eu tenho que pensar, é a mesma coisa. O que eu tenho para comer? O que eu tenho para fazer para comer? O que que eu tenho? Eu tenho isso, isso e isso. Eu vou ter que usar a criatividade. No interior de São Paulo, quando onde eu morei, quando eu era criança, a minha mãe olhava e a comida era escassa, era pouca. Mas ela olhava assim, às vezes tinha mandioca, tinha no caso inhame, e ela falava assim, e agora? Eu falava, mãe, o que nós vamos comer? Nós vamos comer inhame. Sabe aquele negócio como se fosse carne? Nós vamos comer inhame. Eu falei, nossa, que legal. E ela fazia o inhame e nós comíamos como se fosse carne. Então, usa criatividade nas coisas. Quer ver? É importante, ó. É importante mesmo. Ó. A criatividade é inimiga da rotina. Uma pessoa criativa, ela sempre vai desenrolar e fazer coisas diferentes. Olha que legal, né? Ó, sempre fazer coisas diferentes. Hoje eu estou esperando comer um bife com batata frita. Não, mas você vai A parte comer da uma coisa comida diferente. diferente eu deixo pra você, tá? Então, pois é. Aí fica ao meu lado, ao meu critério. Eu faço, Eu não tem faço problema. coisas diferentes, mas eu não Não, faço de comida. faz criar, criação, a criação tem que ser parte de ambas as partes. Temos que aprender a criar um pouco mais, a fazer um pouco mais, para que temos que ter ideias, aplicar nossas ideias. E não é difícil o marido conversar com a esposa e falar, amor, vamos conversar, vamos fazer diferente algumas coisas, vamos buscar algumas coisas diferentes, até na nossa própria convivência. É importante, e uma coisa que novamente eu cito o Marcos, Marcos ele falou assim para mim, pastor, é uma realidade que o pastor está falando, mas eu preciso, ele falou a gente precisa ter mais, porque a nossa igreja, o nosso ministério começa dentro de casa. Dentro da minha casa começa o ministério. Eu já citei algumas vezes, mas é importante. Se dentro da minha casa eu não consigo dominar, eu não consigo ter uma boa convivência, eu não posso viver de aparência lá fora. Achando que as pessoas começam a olhar e falar, nossa, mas ali, a casa, aquele lugar ali é um lugar, é um paraíso. Sendo que, na verdade, se briga uma convivência, uma discussão interna, um relacionamento dificultoso e problemático. Viver de aparência não dá. Não dá para se viver de aparência. Então, aprenda isso. Primeiro passo, tenha criatividade para você sair da rotina. Tenha criatividade. Isso vai ajudar muito. Vai ajudar, são situações, uma coisa importante aqui, ó. Criatividade. Pode fazer surpresas divertidas e românticas. Olha que legal. Ter criatividade, né? E sabe o que é interessante isso aí? Nós falamos lá em alguns temas anteriores, mas às vezes algumas pessoas comentaram comigo, não, pastor, mas eu não sou romântico. Amém, tudo bem. Mas seria legal você trazer aqui, um botão de rosa. Uhum. Não, um botão de rosa. Uhum. Acompanhado com um bombonzinho. Às vezes vou no mercado, continuo fazendo até hoje. A esposa, ela quer um ouro branco. E eu vou lá e compro o ouro branco para ela. É um bombonzinho. Então, Não precisa ser muito nem caro. Eu acho que é o carinho, é o fato de lembrar que a gente gosta. Ele sabe que eu gosto de ouro branco.
Então ele não vai trazer um outro chocolate, ele vai trazer o que eu gosto. Então eu acho que é isso. Eu acho que não é quantidade nem valor, nem tamanho, é carinho, é você lembrar. Eu acho que isso é o que vale mais. Que nem agora tá chegando o Dia dos Namorados, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho dinheiro para comprar um presente, agora eu não posso. Eu acho que é isso. Na simplicidade é que você mostra que você se importa. Eu acho que não é nas grandes coisas. É como eu falei, é o fato de você lembrar. Falar assim, olha, amor, tá aqui, ó, seu presente do Dia dos Namorados, porque você é o meu eterno namorado. Então não é tamanho, não, nem valor. Até porque eu também nunca me apeguei a isso. Mas tá chegando, tá? O Dia dos Amém. Namorados. Amém. Ó, entenda aí, entenda uma coisa, né? Eu falei sobre a criatividade, né? Em coisas românticas, é importante. Nos dias de hoje, a irmã tá mandando, ela tá confirmando mesmo aquilo que a gente tá falando mesmo, tá? Nos dias de hoje, vê se. Tá, vamos lá, leia, pastora, por favor. Casamento é cumplicidade, é manter a chama do amor acesa sob qualquer circunstâncias. Ter criatividade mesmo quando o momento apresenta-se monótono. Quando existe amor de verdade, a vida conjugal é prazerosa, basta que o casal se empenhe. Verdade, a Ermaline, nós conhecemos, sabemos que eles têm 4 filhos, então às vezes fala assim, ai, né, não dá, porque o filho atrapalha, porque não sei. Peraí, não atrapalha não. Não atrapalha não. Você é que tem que colocar regras, você é que tem que colocar aí horários, né? Eu acho que se não dá para deixar a criança com alguém para você fazer algo diferente, não tem problema, leva, porque a partir do momento que a gente tem filhos, é como se eles sempre fizessem parte da nossa vida. Então não tem como a gente deixar com outras pessoas, mas dá para você fazer muita coisa assim com eles ou sem eles, não importa. O que vai valer aí é a criatividade do que a gente está falando aqui. É sobre a criatividade. E não colocar a culpa nos filhos. Falar assim, a gente está numa rotina porque eu tô cansada, o marido chega, né? Não aguento mais essas crianças, só choram, as crianças dão muito trabalho, a casa, faz tudo, mas aí acaba jogando a culpa nos filhos. Só que os filhos, Alguém é culpado, né? alguém é culpado. Só que assim, né, na hora de vamos fazer os filhos, fizeram. Agora Justamente. tem que Né? É como a gente costuma dizer, ter né? eles aí. Não tem jeito. As pessoas acham, na realidade, que o filho acaba sendo um impedimento. Sim, entre aspas. Mas assim, entenda uma coisa, né? Entenda, quando você namorava, você tinha todo tempo disponível para você poder beijar, abraçar, dizer que ama e tudo mais. Agora, você não tem tempo mais para dizer que ama? Para beijar, você não tem mais tempo para poder fazer isso? Você tem que continuar fazendo. Né? Então, falta situação para nós em alguns momentos. Nós temos que ter essa atitude, né? Para a gente poder nunca ter uma vida, para a gente poder manter esse relacionamento. É importante você manter o seu relacionamento baseado no quê? Baseado nisso que a gente está acabando de falar agora. Você tem que entender, amada, quem está no caso nos assistindo agora aí, diga aí, Gonzalo. Falando em filhos, né? Tem aqui a nossa bebê gigante, que tá prestes a casar. Ai, meu Deus. Hoje é dia 8, né? Dia 8. Hoje é dia 8, daqui 60 dias ela casa. Isso é verdade. Até então o filho vai ser parte daquele amor. Com certeza, bebê gigante. Mas é isso mesmo. Não é um impedimento. Você não coloca como impedimento ou algo que está atrapalhando, não. Gente, nós temos que aprender. Dá-lhe coração. Nós temos que aprender a dar continuidade na nossa história. Existe uma história, existe alguns momentos em que você passa, porque, como eu costumo dizer, não é só mar de rosa, tá? Existem os espinhos também, existe mesmo com toda certeza, mas a gente tem que aprender a conviver com isso, irmão. Conviva com a situação, tá? Então, assim, essa parte, primeiro, a criatividade, isso é importante. Tenha mais criatividade, tá? Chegou, para você sair da rotina, aprenda a interagir um pouco mais, aprenda a ter mais ideias, mais propósitos,
Dessa forma você vai conseguir se sobressair sobre essa situação, tenha certeza disso. Ó, segunda coisa que eu achei importante, segunda coisa que eu achei muito importante, só para você poder ter noção. Hoje a gente não pode estar fazendo isso. Mas quando não tínhamos esse negócio de pandemia, esse negócio de vírus aí, passeios. Quer sair da rotina? Quer sair da rotina? Um dia eu falei para a pastora assim, eu falei, ó, gente, vamos fazer alguma coisa diferente. Vamos. Ela falou assim para mim, eu tenho vontade de conhecer um lugar. Eu quero conhecer um lugar. Eu falei, irmão, deixa Deus nas condições que a gente vai. Aonde é que é? Eu falei, eu quero ir lá para Campo do Jordão. Campo do Jordão. Vamos arrumar essa história, pastor? Ai, meu Deus, começou. É porque assim, né? Ele conta as histórias, mas ele tem que contar direitinho. E mulher é mais detalhista. Eu não disse, eu tenho vontade. Realmente, eu queria conhecer. Mas, quando a gente namorava, ele me prometeu, falou assim, amor, um dia eu vou te levar para conhecer Campos do Jordão. Então, é você mesmo. Então, ele fez uma promessa. É óbvio que eu vou cobrar. Me prometeu, eu quero agora. E aí, pode continuar. Então, assim, não é que eu disse, eu cheguei até ele e falei assim, olha, eu quero conhecer. Não, você me prometeu lá atrás, há 24 anos atrás. Então, aí tudo bem, prometi, falei, tem um momento de cumprir. Para cumprir, você tem que ter condição. Então, assim, criatividade é a primeira ideia. Dentro dessa criatividade, passeios, planejar situações. Oi, o que é isso aí? Não é aquele negócio lá, ó, final do mês vamos na casa da mamãe, final do mês vamos na casa do papai. Então, todo final do mês vamos lá. Todo final do mês tá lá batendo cartão. Todo final do mês tá lá batendo cartão. Ei, peraí. Você tá na rotina. Você entrou na rotina. Onde é que é? Ó, dia 30, ó, eu não quero... Pode chover, não pode chover. Eu vou na casa da minha família. Então, você já coloca isso como uma regra, né? Às vezes já tá saturado aquele negócio, meu Deus, de novo, mas nós vamos. Tá lá o fulano, tá lá o outro, tá lá o outro, tá lá o outro, e assim você vai vivendo essa situação onde vai o quê? É uma bola de neve, é uma coisa que vai crescendo, vai inchando. Em vez de você crescer, você incha, né? Em vez de você crescer, você Falou de Campos do incha. Jordão aqui, ó. Então, justamente, olha só, quando nós planejamos ir lá para Campos do Jordão, vou contar rápido para vocês aqui, nós planejamos, tínhamos esse propósito, eu falei, vamos. Só que assim, para ir tinha que ir o casal, não era a ideia? Só que o casal já tem 2 filhos, no caso. Grandes. Um de 22, uma de 22 e um de 18 para 19. 19 já. 19. Vai fazer 20. Então, eu não posso tirar eles do projeto, né, de estar saindo. Então, vamos fazer diferente? Então, vamos lá. Então, iria 4, não é isso? Iria. Porque além dos 2, Nós ganhamos mais 2? veio mais 2, que seria o meu genro e seria, no caso, a minha nora. Então, seria 6 pessoas. 6 pessoas. Então, do algo que seria, no caso, para 2, se tornou para 6. Então, quando nós fomos para lá, nunca tinha ido assim, da forma que nós somos. Nós fomos de carro para lá. Eu recomendo. É um passeio foi uma delícia. Acho que se eles não tivessem ido, não teria sido tão bom. Não teria sido legal. A gente fala assim, imagina o romantismo e tal. Tem certas coisas que eu prefiro deixar para minha casa. Para dentro da minha casa. Para dentro do meu quarto. Eu prefiro, muitas das vezes, ter a minha intimidade com a minha esposa. Privacidade. A minha privacidade, isso é legal. A minha privacidade eu prefiro ter na minha casa, no meu quarto. Eu acho mais importante, eu acho melhor dessa forma, tá? Essa é a minha opinião, a opinião da pastora. Não significa que você tem que fazer como... Se você vem, eu não vou fazer que nem o pastor falou assim. Ei, não tô dizendo aí. E outra coisa, os nossos filhos também tão grandes. Deus proporcionou essa oportunidade agora. Eu falei assim, que ele me prometeu, a gente namorava. A gente tá junto há 25 anos. Olha quantos anos. Nós conseguimos concluir isso o ano passado. Foi o ano passado para Campos do Jordão.
vai fazer um ano, inclusive, né, que nós fomos. Verdade. E olha quantos anos a gente levou para chegar, né, para concluir uma vontade que a gente tinha. Daqui a pouco os nossos filhos estão casados. Uma já está aí, 2 meses. O outro, que é o Matheus, daqui a pouquinho também já vai casar. Então, assim, a gente está aproveitando tudo que a gente pode mais próximo deles, porque depois cada um vai ter sua vida. Aí a gente vai reclamar, poxa, meu filho não vem aqui, a gente não se vê. Não, então, como o pastor falou, tem coisas que é muito bom a gente compartilhar em família. Família é isso. E a gente sai da rotina. Aqui em casa, tudo bem? Tem aqui uma pessoinha aqui. Aqui em casa é assim, chega final de ano, quando tá de férias, a gente já chegou a sair 00:30, 1h da manhã, fala assim, eu quero tomar um sorvete, entra todo mundo dentro do carro e vamos... É lógico, igreja, é necessário que tenha-se um carro para poder fazer isso, mas a gente também levou muito tempo para chegar ao que a gente tem hoje. Então, assim, entra dentro do carro, vamos todo mundo pro Mac 24 horas de madrugada. Então, você sai da rotina. Aqui em casa, a gente não segue uma coisa muito certinha, muito... tem que jantar às 6 horas da tarde, ou tem que jantar às 7 horas, 8 horas da noite. Eu não jantei ainda, tá? Porque tava fazendo a janta. Ele fez o papá hoje. Então, assim, a gente não segue uma rotina, uma regra. É o que dá na hora, é tudo adulto hoje, né? Eu sei que tem pais e mães que tem crianças ainda, então depende de uma rotina para as crianças. Mas você, casal, não segue muita rotina, não. Você segue rotina, que o pastor falou. Vai chegar uma hora que vira até um robô, né? Essa pessoa nem pergunta, você já sabe o que tá falando. Você quer ver? Eu tô falando de passeio. Nós somos meio que assim, né? Uma certa feita, nós estávamos aqui em casa, né? E já era um determinado horário, inclusive, né? E era 1h30, 2h da manhã. Deu vontade de comer alguma coisa diferente. Sabe onde a gente foi? Lá no Extra. O Extra 24 horas, antigamente era aberto 24 horas, e a gente foi lá no Extra. Chegamos lá, não tinha ninguém, mas que gostoso. Você vai lá e você você vai nos lugares, você começa a querer comprar uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e você começa a fazer. Então, você entende como é que são as coisas, né? Você pode perceber, para você sair, na realidade, dessa rotina, você tem que fazer coisa diferente, não tem jeito. Agora, em abril mesmo, né? Quem sabe eu faço, na época da Páscoa, eu faço ovos de Páscoa para poder ajudar no orçamento de casa. E aí, por conta dessa pandemia, dessa situação toda, eu falei, meu Deus, como é que eu vou comprar os chocolates, as coisas? Não dá para ficar indo nos lugares. Nós saímos de casa, era o quê? 1h da manhã? Foi. Que tava todo mundo em quarentena, a gente foi de madrugada. Nesses mercados 24 horas, Verdade, né? Verdade. Comprar os chocolates, era 3, 4 horas da manhã, a gente tava lá em mercado, aí depois na volta passa nesses restaurantes 24 horas, tipo McDonald's, para comer. Então, assim, a gente não segue uma rotina, uma regra, pelo contrário, a gente é bem desorganizado, não é uma palavra certa, mas a gente é bem tranquilo em relação a isso. Hoje vai ter comida? Vai ter arroz e feijão? Não. O que vai ter? Hoje vai comer miojo. Hoje vai comer um lanche. E é isso. Aqui em casa, o pastor não é muito fã de miojo. Ele tá fazendo isso porque eu gosto. Então, mas a gente não segue muito isso, como eu disse. Não vamos também generalizar. A gente sabe quem tem criança. Vou deixar Deus dará. Não, o que a gente tá dizendo é o quê? Não ficar muito regrado. Quando é muito regrado, é muito ruim. Entendeu? Vira aquele negócio, já sabe o que vai acontecer, né? Você faz uma coisa que a pessoa já sabe o que vai acontecer. Sim. Você tá acostumado com aquilo diariamente. É a mesma coisa o casal que combina o dia para poder ter a sua relação íntima, toda segunda-feira. Misericórdia. Toda terça-feira. Então, é combinado. Ele combina para aquele dia. Amor, é hoje, né? É hoje, né? Hoje. Irmão, isso aí tá parecendo o quê? Tá parecendo... É um negócio marcado, é isso? É hora marcada? Tá parecendo quando você marca o médico, que você vai no médico dia tal, horário tal, tem que ser dessa forma? Não. Tem que sair dessa rotina. Esse tipo de relação, a relação íntima entre o homem e a mulher, quando eles têm a oportunidade de estarem juntos para poder se relacionar, a Bíblia fala sobre os manjares, né? Que o homem e a mulher têm que coabitar, e é os manjares, no caso
que seria, no caso, a relação entre o homem e a mulher na realidade, né? A Bíblia fala sobre isso, e isso tem que continuar existindo, só que assim, não pode ser uma coisa em que você vai ficar olhando e você vai falar, nossa, de novo. Mas de novo, assim, esse horário aqui, você tá esperando, você já sabe até o que vai acontecer. Você já sabe, até sabe o que vai acontecer. É a mesma coisa, é o mesmo jeito, todos os dias é igual. Você entendeu? Então, assim, é importante criatividade, você criar passeios, ó, uma coisa que a gente ia sempre, eu sempre com a oportunidade de ir no shopping center, a gente não escolhia o dia. Eu não escolhi o dia. Eu falava assim, hoje, segunda-feira, se o shopping tivesse aberto, a janta acabou ficando, não tá, vamos jantar no shopping? A gente vai. Não foi uma coisa que eu planejei. Ó, nós planejamos, nós vamos, hein? Tal dia nós vamos aí, não. Não, não é planejado, gente. Planejado que eu falo é quando existe uma situação que envolve um valor um pouco maior, você tem que se programar para isso. Não é sair gastando dinheiro à torta e direito, porque hoje a situação não está fácil, não. Tá? Mas o planejado que eu falo, a programação é você programar aquele passeio que eu vou fazer. Eu vou fazer a situação, vai ser diferente. Né? Aí eu entro no passeio, eu entro na parte 3, que seria o quê? Lugares temáticos. Lugares temáticos, é interessante isso aí, né, professor? Lugares temáticos, ó. Só para fechar aquilo ali, ó, até a Cristina aqui colocou, né? Que a gente é fora da rotina. Acredito que ela esteja colocando isso aqui até demais, que é até demais fora da rotina. Come o que tem, fora os filmes realmente que a gente assiste. É os joguinhos que a gente faz. A gente também joga. Joga que eu falo assim. Joga como que chama aquele lá? O stop. Quê? Detetive. Quando reúne a família toda, a gente brinca até de detetive. Gente, brincadeiras saudáveis. Então, assim, a gente brinca bastante. Aqui em casa, até quando a gente vai no mercado, quando volta, tava comentando essa semana, quando volta para guardar as compras, até para guardar as compras a gente faz bagunça. Então, assim, aqui em casa a gente é bem extrovertido. Se a luz se encostar no interruptor, apagar a luz, todo mundo grita. Aqui em casa, quem conhece a minha casa, quem frequenta a minha casa sabe que é isso. Então é muito gostoso. Mas eu gostei disso aqui agora, pastor. Fala, pastor. Não, pode falar. Lugares temáticos. Lugares temáticos é assim. O camarada, ele combina com a mulher. Olha a rotina. Amor, nós vamos num restaurante. Rodízio. Rodízio de carne. Rodízio de carne. Toda vez é rodízio de carne. Toda vez é rodízio de carne. Onde nós vamos? Nós vamos num lugar lá. No Aricanduva tem o Tendal Grill. Nós vamos lá no Tendal Grill. Nossa. Nós vamos lá no Tendal. Vamos lá, nós vamos no Tendal. Então nós vamos aonde? Nós vamos no Tendal. Qual é o restaurante que nós vamos? Nós vamos no Tendal. Nunca muda o local. Eu tô acostumado naquele. Nunca muda o local. E uma certa feita, olha lá, a irmã Aline tá, realmente, irmã Aline, uma certa feita, falaram assim pra mim, vamos conhecer um restaurante japonês, rodízio? Eu falei, não, eu não gosto desse tipo de coisa. Eu não gosto de tipo de coisa assim. Aí a minha ideia era continuar na rotina. Não, eu vou no rodízio de carne. Eu sou carnívoro, eu vou no rodízio de carne. Né? Aí um dia eu falei assim, eu vou lá, vamos lá para conhecer. Amado. O homem não quer mais sair de lá. Não troco. Só que não dá, né? Então, assim, é o que ele tá falando, realmente, tem coisa que tem que se programar. É um lugar mais caro. Se você tem criança, tudo isso vai custo. Se seus filhos são grandes, tudo isso vai custo. A minha vantagem agora é que os filhos trabalham, então ajuda bastante. Mas, né, isso tudo gasta. Eu troco. Então, eu troco agora um rodízio de carne, eu troco pelo rodízio japonês. Eu faço, aí a gente procura, às vezes, quando tem oportunidade, tá sempre um local diferente. Então, aquele negócio que eu acabei de falar, lugares temáticos, eu tô falando, coisas diferentes, irmãos. Lugares diferentes que você não costuma frequentar. Sai da mesmice, sai do mesmo papo, da mesma ideia, do mesmo pensamento. Você vive, às vezes, um pensamento igual, é sempre a mesma coisa. Sabe aqueles CDs que vira e mexe, tá tocando de novo, A mesma história.
A mesma situação. Sai disso. Aprenda aí, ó, criatividade, passeios, lugares temáticos. Olha que coisa para você sair dessa rotina aí. Logicamente, a gente sabe que hoje a gente está vivendo esse negócio aqui, tá acabando já, você vai percebendo que as coisas vão liberando aos poucos, daqui a pouquinho você vai ter que conviver lado a lado, o camarada vai ficando doente, vai ficando lá, daqui a pouquinho tá bom de novo, e assim vai acontecendo, infelizmente, é assim, só você vai ter que aprender a sobreviver, essa que é a realidade. E as coisas, demais coisas, você vai ter que ir fazendo aos poucos, não tem jeito, mas assim, sai dessa rotina, sai dessa mesmice situação que você tem passado. Viva um pouco mais, um dia após o outro, tá? Pare de pensar no amanhã, como eu falei, sobre planejamento, quando envolve dinheiro, coisas maiores. Mas procura estar fazendo as coisas aos poucos, amados. Na realidade, independente do lugar que você for, faça daquele dia sempre o melhor. Né? Faça daquele dia, independente se é um lugar mais sofisticado, se é um lugar que depende que você tenha um pouco mais de dinheiro ou não. Mas aqui, ó, a Cristina, ela colocou aqui, lembra do travesseiro? Talvez você está falando, meu Deus, o que essa menina tá colocando? A gente foi um dia, acho que na semana, foi um dia normal, que a gente nem se programava. Aí nós fomos no shopping, e aí passando ali por uma das lojas, tinha uma promoção, né, de travesseiro, né? Mulher adora promoção. Aí tá, vamos levar um travesseiro, Tá, só que nós somos 4. Então, amor, tem que levar 4 travesseiros. Nossa, o edredom tá barato, vamos levar edredom. É leve, mas o negócio é volumoso. Saiu. Nós 4, cada um com uma sacolona, com travesseiro, com edredom, e a gente ainda, o nosso carro era um pouquinho menor. E aí a gente saiu e desceu. Mas desceu, quem conhece ali o Shopping Aricanduva sabe, a gente saiu pelo Extra para entrar ali no estacionamento, aquele que é embaixo do mercado, desceu aquela rampa, a gente já veio de lá de dentro do shopping bagunçando, né? E empurrando com o travesseiro, empurrando com o edredom, aí chegamos no estacionamento, quer dizer, foi um dia assim, não fizemos nada, a gente só foi dar uma volta e compramos as coisas, mas foi um dia que gravou na nossa mente. Aí chegou na hora de guardar, vamos colocar tudo no porta-mala. Aí o segurança, né, tem segurança sempre no estacionamento, aí vamos guardar. O pastor, que quem conhece sabe, o pastor é uma pessoa muito séria, né, quase não brinca, foi colocar, aí meu filho já foi colocar, o pastor já empurrando o travesseiro com o Mateus, com Cristina, com todo mundo dentro do porta-mala, virou uma bagunça que até o segurança não se aguentou de rir, de ver aquela nossa bagunça. E uma coisa tão simples, você vê, um passeio tão bobo, mas que ficou guardado na nossa mente. Toda vez que a gente fala assim, vamos comprar travesseiro, a gente lembra dessa situação. Por quê? Porque a gente sai da rotina, como eu falei, foi um dia bobo, um dia que a gente falou assim, vamos, saímos e fomos. Aí não foi um lugar temático, lógico, né? Não. Mas foi um dia diferente. Foi um dia, assim, que a gente guardou na memória. Toda vez que a gente desce aquela rampinha, a gente lembra. Então, é isso, é você fazer do seu dia. Como eu disse, não é dinheiro nem o lugar que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é o teu humor na hora, é a tua disposição, sabe? É a tua vontade de estar junto ali com a família, bagunçando, brincando. É isso que faz a diferença. Pastora, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho mais 3 ainda para poder passar. Tá. É interessante, né? Eu não passar esses 3 aqui. Eu dou sequência na semana que vem, né? Obviamente. Eu queria só que a pastora pudesse, no caso, ver onde eu mandei para a pastora aquilo que o Marcos, no caso, que você lesse o que o Marcos, o irmão Marcos, no caso, mandou para mim. Aquele do WhatsApp? Por favor. Só leia só aquilo lá, porque isso é importante, tá? Eu não li ainda, não, você não leu, mas é importante. Porque eu estava dirigindo igreja. Ele é casado há 9 anos. Sim. E eu vou deixar para dar o testemunho do pastor Valmir, pastor Valmir e pastora Alzanir. São 43 anos de casado, tá? Eu vou deixar para dar esse testemunho dele na semana que vem, tá? Esse aqui é um irmão que, assim, como eu falei, é muito gente boa, é uma pessoa de Deus, é um homem de Deus, é lá da Igreja Bola de Neve. Só leia, pastora, porque são opiniões, na realidade, que eu acho que são válidas para vocês. Leia, pastora. Bom, vamos lá. Como eu disse,
Eu ainda não li. O pastor mandou aqui para mim no meu WhatsApp, mas eu estava dirigindo, por isso que eu não li. Ele fala assim: bem, vamos lá. A rotina pode ser sim por fim a um relacionamento, porque ela faz com que ambas as partes fiquem entediadas com o dia a dia. Sabemos que para muitos casais a rotina se torna parte da vida, haja vista as dificuldades financeiras, não permitir que as pessoas possam se distrair saindo, viajando, etc. Não podemos deixar que isso aconteça, independente da nossa situação seja financeiro. É aquilo que eu falei. Por mais que aquele dia a gente tenha comprado, a gente fez uma compra, mas se eu tivesse comprado só os travesseiros, era baratinho, a gente se divertiu naquilo. Seja financeiro, sem carro, mas o mais importante é nós estarmos alicerçados em Jesus, para não permitir que isso tome conta do nosso coração. Temos que fazer nova todas as coisas. Muitas pessoas também acabam sendo religiosas, ou seja, vivendo sempre na igreja, não permitindo que seu cônjuge tenha momentos prazerosos. Não que estar na igreja seja ruim, muito pelo contrário, é bom demais para termos que vigiar com relação a isso. Nosso primeiro ministério é nossa família. Deus preza por isso, verdade. Então, assim, o pastor falou isso antes, né? Falou assim, começa dentro de casa, estar na igreja sempre, porque na igreja você vai para agradecer a Deus por tudo que Ele tem proporcionado. E o que Ele proporciona? Ele proporciona você estar aqui em casa com a sua família. Olha que interessante que ele termina falando aí, ó. Temos que fazer do casamento algo prazeroso e não algo que nos deixe entediado. Levar a esposa para dar uma volta, seja no parque, no shopping, restaurante, praia, etc., faz com que a rotina seja quebrada, o casamento se mantenha firme. Deus está em todas essas coisas, sim, mas sempre colocando Ele em primeiro lugar de tudo. Com certeza. Glória a Deus. E se a gente também vai para esses lugares é porque Deus permitiu. Irmão Marco, ó, li para você, tua esposa, a irmã Elisângela, como eu volto a falar, 9 anos de casado, creio, casamento firmado, um DNA do amor mesmo, ou seja, foram feitos uns para o outro, e assim continua no caso sendo, tá bom? Tá? E importante, né? Tudo que você comentou, o que nós falamos aqui agora, é muito legal que as pessoas possam ver que a gente estava na mesma fiação naquilo que nós estávamos falando. É muito importante que vocês, no caso, entendam que é isso aí. Então, levar o que ele comentou, é entediante demais, é um tédio você viver uma situação onde você faz as mesmas coisas, né? Viva um dia após o outro, mas comece a planejar coisas diferentes. Verdade. Né? Hoje eu falo, amado, eu vou falar como homem, é interessante. Hoje a esposa, por exemplo, a minha esposa colocou uma roupa diferente quando eu cheguei. É legal? É muito bom para o homem, maravilhoso. E vice-versa a mulher, como a gente costuma dizer, né? Então, colocou uma roupa diferente, colocou uma roupa em que ela está diferente, então você já percebe. Por exemplo, a mulher cortou, às vezes assim, a rotina é tão grande, a mulher está do mesmo jeito, ela cortou a franja do cabelo, aí ele nem percebeu, por quê? Tá do mesmo jeito, já cheguei lá, tá igual, tá a mesma coisa. Nem percebeu. Aí o que acontece? Ela fica chateada. Você nem percebe. Não percebeu o que foi? O que aconteceu? Em casa, se não perceber... O que aconteceu? O que foi? O negócio fica estreito na terra. Você entendeu como é que é? Então é desse jeito. Pastor? Não. Então, vamos pastor? Lá. Fica estreito. Vamos lá, me ajude, pastor. Aqui em casa fica estreito. Me ajude, Tem pastor. que me reparar ajude, sim. Sabe por quê? Porque primeiro a gente se arruma pra nós. Eu já falei isso lá nos primeiros. A gente se arruma pra gente. Depois, a gente se arruma pra eles. Então, assim, a gente quer ser notada. A gente quer que veja. Aí não vê. Não presta. Então, vamos lá. Fico muito baba. Eu queria só finalizar, pedir para que Deus Mas você possa... repara, né? Sempre a gente pode reparar. Não posso reclamar, não. A mulher e o homem, um tem que reparar no outro. Se já tem algumas coisas diferentes que aconteceu, o que foi feito, a mulher repara. Você cortou o cabelo, tá diferente. Ontem mesmo no culto, no finalzinho, a gente estava falando, né? Já fazendo a propaganda de hoje, falando de levar café na cama, tudo. Eu falei, pastor, faz tempo que você não me traz café na cama, mas aquilo que ele falou é verdade. Sábado, eu fazendo uma correria, que às vezes eu levo as meninas, né, lá no centro da cidade, dou uma força.
porque graças a Deus eu dirijo, então eu consigo levar. Hoje mesmo trabalhei, saí também, fui resolver uns negócios com a minha filha que tá para casar, mas com o celular sempre ali trabalhando também. E aí no sábado eu cheguei, nossa, aquele café da manhã simples, mas só o fato de estar E a posto na casa mesa, tava, a casa ó, limpinha, arrumadinha, e a casa tava assim, ó, tava cheia, mas uma delícia, porque a gente gosta. É, aí chegou, quer dizer, tava lá o pãozinho, aí ele compra, né, o pão no lugar que eu gosto, sabe? Aí comprou um bolinho, coisa simples. Eu gosto de pão com manteiga, eu não, nem ligo muito pra frios, mas ele compra do jeito que eu gosto. Aí chegamos, tomamos um café, isso já mais de um meio-dia e meio. Tomamos café, aí tá, falei, ó, preciso sair de novo. Porque fui correr lá atrás das coisas também com a minha filha. Aí saímos de novo. Voltamos mais de 6 horas, né? Uhum, Quando eu entrei, quer dizer, cansada, com fome. uhum. Cansada, com fome. Aí cheguei, quando eu abri a porta da minha casa, ai, aquele cheirinho de comida. Pleno sábado, porque sábado aqui em casa a gente não faz comida, não. Aí, aquele cheirinho de comida que eu até falei com a minha amiga que tava comigo. Falei assim, nossa, você não acredita, eu vou chegar em casa, a gente vai chegar em casa e vai ter uma comidinha. Quer dizer, eu sentei, era tudo que eu precisava, sabe? Então, ele cuida, né? Não é só a mulher também. Ele cuida. A gente brinca, fala assim, às vezes, não levou café na cama, mas peraí, mas eu retribuí em outra coisa. Então, mulheres, às vezes você tá esperando... Às vezes você tá esperando determinada coisa e fica se apegando a isso. Ai, porque meu marido não traz o café na cama. Ai, porque meu marido não me trouxe uma rosa. Mas, poxa vida, ele foi lá no mercado ou na padaria, ele comprou aquele pão que você gosta, aquele bolo que você gosta, sabe? Ele se preocupou com você. Aqui em casa eu amo pão. Então, assim, o que eu não fico sem é Por pão. isso que ela me ama. Eu amo um pão. Aí às vezes ele fica preocupado porque. Só que assim, eu gosto de pão, mas eu não saio pra comprar. Eu não vou em lugar pra comprar. Pastor Odair, É. abençoado, Pai do Senhor, meu pastor. Saudade, viu, pastor? Saudade do Senhor, viu? Aí ele, o que que ele faz? Ele, se vai comprar uma mistura, ele pergunta, amor, tem seu pãozinho aí? Não, não tem. Então tô levando uma bisnaguinha pra você, tô levando um pão puma, porque se preocupa. Então cuidado, mulheres. Às vezes você tá focada naquilo que você quer e o marido tá fazendo de outro jeito dele e você não tá percebendo. Aí depois vai reclamar que meu marido não faz aquilo, não faz aquilo e não fez. E aí ele tá fazendo além e você não tá reparando. Cuidado. Olha o que a irmã Alessandra falou aí, ó. Isso aí é como se fosse um convite, ó. Me convida de novo, entendeu? Uhum. Me convida de novo outra vez. É a mesma coisa, né? A Lê colocou, né? Cheguei tarde, eu brinquei. Eu peguei ela na casa dela, acho que era 7 e pouquinho da manhã do sábado. Brinquei e falei pro esposo dela: devolvo antes de anoitecer. Só que era brincadeira, né? Era pra ter devolvido umas 2 horas da tarde. Devolvi antes de anoitecer, era quase 6 horas. Tava o que que ela falou aí? Tava delícia o café? Ela falou, ó, ó lá. Tava delícia o café. Você é demais, meu irmão. Confirmo, ele é demais Isso mesmo. é como se fosse um convite para vir de novo em casa. Eu já entendi, viu? Já tô Pois se entendendo. ele não traz, eu levo. Passou daí. Amém, meu nobre amigo, irmão. Saudade, meu pastor. Saudade, saudade aí. Gostoso, né? A pessoa chamar a gente de amigo, Não, né? pô, pra É mim é uma bem. satisfação da pessoa ali. Meu ministério e o seu é o mesmo, pastor. Nosso É. ministério é o mesmo. A gente A adora a placa é só Deus. endereço. É só É endereço, só pra só. identificar o Não tem nem endereço. o que falar. A nossa amizade É é bem. isso aí. A nossa, E a com todos nossa os outros comunhão. pastores, né? Que a gente tem amizade, Pastor graças a Deus. Valmir é maravilhoso. Pastor Ricardo, Pastor Ney. São Pastora pessoas Sandra, a assim. Bispa A Sandra, bispa. lá de Olha. Guarulhos. Você viu quem entrou hoje? O irmão Quem? Marcos, lá de Guarulhos, que a gente Ô, visitou. irmão Marco, tô esperando. Ele, ó, a banda vai louvar lá. Ele falou, pastor, tô esperando só pra gente poder formalizar. Eu falei, amém, Jesus. Amém. Como é que é? O que ele colocou aqui? Amigão. Não, amigão, não, mas é que outra coisa. Amém, nome Esse eu já amigo. li. Nossa, que glória, pastor. Não, pastor é. Ale, amo vocês, meu casalzão demais. Casalzão mesmo. Ó, como é que tá o irmão aqui, né? Isso aqui é o pão, Como é? que eu gosto de pão.
Então, engraçado, né? A gente começou 9 horas, os irmãos começaram a entrar bastante mais Amo agora, pão, amo agora. pão. Então, só vocês que já chegaram no caso agora aí, nós estávamos falando também sobre rotina, né? A rotina do casal. Inclusive, pastor Odair, eu quero ouvir o seu relato. Pode mandar depois no meu WhatsApp, tá? Quando o pastor tiver um tempinho. Eu quero ouvir o seu relato sobre a convivência. Semana que vem eu vou estar falando de novo, que é assim, a rotina, ela pode acabar com o relacionamento, entendeu? Então, pastor Odair, prepara, tá? Quantos anos que o pastor tem de casamento com a vossa esposa, com a pastora? Eu quero, no caso, ouvir, porque eu já passei, no caso, hoje aqui um relato de um irmão que me passou. Eu tenho o pastor Valmir, que me passou 43 anos de casado, né? Que eu vou contar também na semana que vem, vou contar e a semana que vem, e se o pastor quiser mandar, pode mandar também aqui, ó, quando tiver o tempinho, manda para mim. Eu quero falar para as pessoas, os jovens de hoje, o jovem que casa e semana que vem já quer separar, o jovem que não aguenta mais chegar em casa, tá aquela situação, só discussão, só briga. Nós temos que passar, quando nós casamos, todos em si, os mais antigos, tiveram problemas também. Mas nós soubemos superar situações e as dificuldades e as coisas difíceis. Nós soubemos, né? Então, é importante. Esses dias eu vi um pastor também, o pastor Edinaldo, grande conhecido amigo, congregamos junto, no caso, na igreja Filadélfia, há muitos anos atrás. A esposa dele, a pastora Lidiane, que é uma bênção, tem uma voz abençoada, louva a Deus. E eles estavam comemorando, acho que mais de 20 anos de casado também, pastor. Nossa, Sabe, falando justamente, bem próximo. bem próximo da Né? gente. Que bênção. Então aí com o ministério também, ó, vai vendo aí, ó. Olha aí, ó. Eita, nós, 40 anos de casado, pastor. A gente tá chegando. 40 anos de casado. A gente, o mês que vem, faz 23 de Olha. casado, que a gente tá junto 25. Que dia, pastor, que a gente faz aniversário de casamento? Dia 19 de julho. Ah, ele sabe. 19 de Eu julho. brinco assim, mas ele sabe, ele ainda é doido de esquecer. O pastor tem 40 anos, é o tempo que eu tenho 40 anos também, entendeu? Tenho 40 mais um cadinho assim, só um pouco. Tô chegando, eu já cheguei um pouquinho, passei um pouquinho lá. Um cadinho só. Passei um pouquinho. Eu tô chegando. Tá chegando, logo você chega Tô lá, chegando. logo você chega lá. Ano que vem eu chego. Então, meu pastor, meus amigos que estão, meus irmãos, amados irmãos, é sempre bom ter vocês, no caso, conosco aí, nas segundas-feiras, né? Quando nós criamos esse propósito, foi justamente para isso mesmo, para interagir com vocês, para ouvir a opinião de vocês. Pessoas precisam estar ouvindo opinião. Mais coisa da lei? Uma coisa a mais? Você quer falar? Quer ler aí? Não precisa falar na live. Só quero que leia. Eu amo muito vocês. Eu não preciso ler, eu já tô lendo. Obrigada por tudo que vocês fazem e pelo carinho que tem comigo, com a Lê e com o Rick. O Rick é o filho dela e o Ale é o esposo, que é a Alessandra e Alessandro. Por que eu não preciso falar na live? Vocês são bênção na nossa vida. Agradeço a Deus pela vida de vocês. Amém. Nós também agradecemos pela vida de todos. Amém, amém. Vocês são 10 para nós e vão continuar sendo sempre assim. Então, semana que vem, eu espero vocês, tá? Novamente, mando convite de você. O dia de hoje foi como foi corrido para a pastora. Acho que não deu tempo de ela mandar convite para o pessoal também, que a gente vai espalhando e vai passando e vai passando. Eu vou fazer isso, eu vou criar o link, no caso, no YouTube. Mando para vocês, quem quiser depois assistir, pode assistir com calma. Vai aprendendo um pouquinho mais, vai ouvindo o conselho, tá? Tem gente que perde 2 horas assistindo o filme, perder 50 minutos ouvindo alguma coisa que vai edificar a sua vida, pode ajudar a um relacionamento a continuar prosperando a vida a dois, que é importante, tá bom? Verdade. Então, Deus abençoe a vida de todos vocês. Continue sempre aí adorando ao nome do Senhor. Domingo a gente tem o culto lá na igreja, tá? O culto lá com máscara, com álcool gel. E eu quero dizer para vocês, ó, domingo passado, ontem, 2 almas reconciliaram com Jesus. 2, tá bom? Então, Deus está operando, tá? Jesus está operando na nossa igreja, nosso ministério. Creio que na igreja do nosso pastor Daí, pastor Valmir, a igreja dos pastores, meus amigos, que eu amo vocês em Cristo Jesus de coração. Ó, conto com o pastor aqui sempre. Precisar de nós aqui, a pastora, estamos sempre aqui para ajudar vocês também no que vocês precisarem, tá bom? Deus abençoe. Fique na santa paz do Senhor Jesus. Até semana que vem. Domingo eu espero vocês no culto, hein? Membros do Ministério Sementes da Multiplicação. Fique na paz do Senhor Jesus.